Bilionário decidiu testar sua empregada com dinheiro. O resultado mudou sua vida. Ele tinha tudo que o dinheiro pode comprar. A mansão de Connect com 32 quartos. O jato particular estacionado em Teterboro. Os fundos de investimento que rendiam mais em um dia do que a maioria das pessoas ganha. Em uma vida inteira. Ele tinha tudo, exceto os seus filhos. 4 crianças. 2 pares de gêmeos. 6 anos de idade. Silenciosos como pedras no fundo de um lago. Com olhos que carregavam um peso que nenhuma criança deveria conhecer. E então uma mulher veio, sem diploma universitário, sem referências de hospitais renomados, sem nada além de fé, mãos calejadas e uma paciência impossível de ser aprendida em qualquer escola. Ele decidiu testá-la, com dinheiro, porque era a única linguagem que ele ainda sabia falar. O que aconteceu depois mudou tudo. E quando você descobrir o que ela fez com aquele dinheiro, vai entender por que esse homem nunca mais foi o mesmo. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Porque histórias como esta, menos de fé, de transformação, de amor que vence o impossível, são exatamente o que precisamos ouvir. Clique no sininho para não perder nenhuma. E agora, vamos começar. O nome dele era Marcus Collie, 45 anos. Filho de imigrantes jamaicanos que chegaram ao Brooklyn nos anos 70 com 2 malas e um sonho que beirava a loucura. O pai lavava louças. A mãe costurava em casa. Marcus vendia jornal aos 8 anos e carregava bagagem no aeroporto aos 14. Aos 22, tinha terminado a faculdade de engenharia com bolsa integral. Aos 30, fundou uma empresa de tecnologia industrial. Aos 38, vendeu essa empresa por 380 milhões de dólares. A América havia cumprido sua promessa para Marcus Collie. Ele comprou a mansão em Greenwich, Connecticut, 18 mil metros quadrados de terreno. Piscina aquecida, adegas climatizadas. Uma garagem com 9 carros. Ele contratou arquitetos para reformar. Cada cômodo e decoradores para escolher. Cada quadro nas paredes. A casa ficou perfeita, impecável, fria como mármore. Sua esposa, Diane, era uma mulher de olhos verdes e sorriso calculado. Filha de senadores, criada entre Newport e Zurique. Ela entendia a linguagem do poder com a mesma naturalidade com que outros respiram. Quando se casaram, os jornais de Nova York publicaram fotos. Casal ideal. Elle, self-made. Ela, velha fortuna. A combinação perfeita. Os filhos chegaram em 2 momentos. Primeiro, os meninos Isaiah e Elijah. Depois, as meninas Naomi e Ruth, 2 pares de gêmeos. A coincidência genética que fez os médicos levantarem as sobrancelhas e Marcus rir pela última vez por muito tempo. Porque 3 anos antes da história que estamos prestes a contar, Diane morreu. Não foi dramático. Não houve acidente espetacular. Um aneurisma cerebral silencioso durante o café da manhã de uma terça-feira comum. Ela levantou para pegar mais suco de laranja. Disse ai em voz baixa e então o chão a encontrou. Os médicos disseram que provavelmente não sentiu nada. Marcus passou meses tentando decidir se essa informação confortava ou destroçava mais ainda. As crianças tinham 3 anos quando perderam a mãe. Agora tinham 6. E em algum lugar entre aquela terça-feira e hoje, elas pararam de falar. Não de uma vez. Foi gradual, como uma maré saindo. Isaiah foi o primeiro. Depois Naomi, depois Ruth, por último. Elijah, que resistiu por mais tempo, que ainda murmurava coisas no ouvido do irmão até que um dia também parou. Os especialistas tinham nomes bonitos para o que as crianças tinham.
trauma de luto complexo, mutismo seletivo reativo, dissociação afetiva em grupo. Marcos pagou por 14 desses especialistas nos últimos 18 meses. Psicólogos infantis de Harvard. Terapeutas de Nova York que cobravam $800 por hora. Uma equipe inteira de especialistas em trauma, que voou de São Francisco para passar um fim de semana na mansão. 18 meses, $2.300.000 gastos. Nada! As crianças sentavam em círculo nas sessões de terapia e olhavam para o chão. Comiam o que lhes davam sem expressão. Dormiam juntas em um quarto enorme. Sempre os 4, sempre de mãos dadas. Como se o contato físico entre eles fosse o único idioma que ainda restava. O único idioma que Marcos não conseguia falar. Ele tentou. Deus sabe que tentou. Comprou brinquedos que encheram 2 quartos. Levou as crianças para a Disney World, onde elas caminharam em silêncio entre os personagens fantasiados, como se fossem fantasmas visitando um mundo que não lhes pertencia mais. Contratou um professor de música, depois um de artes, depois um instrutor de natação certificado em terapia para crianças com trauma. Cada um durou menos de 1 mês, porque as crianças não os testavam, não os provocavam, não reagiam nem mesmo com raiva. Simplesmente os ignoravam com uma completude devastadora. E Marcos, que construiu um império com base na sua capacidade de resolver problemas, não conseguia resolver este. Então ele fez o que sabia fazer. Trabalhou mais. Voou para São Francisco, para Austin, para Londres, para Dubai, quando estava na mansão. Fechava-se no escritório com 3 monitores e teleconferências, que duravam até meia-noite. Havia uma equipe de babás, 3 em regime de revezamento. E a Marta, governanta há 12 anos, que administrava a casa com eficiência militar. As crianças eram cuidadas, alimentadas, banhadas, dormiam em camas caras com lençóis de $300. Mas não havia ninguém que simplesmente ficasse. Naquele outubro, a babá principal pediu demissão. Era a 11ª babá em 18 meses. Não porque as crianças fossem difíceis no sentido usual. Eram silenciosas demais, distantes demais, e havia algo nos olhos delas. Uma espécie de julgamento, mudo e antigo, que fazia os adultos sentirem que estavam sendo pesados em uma balança invisível e sempre ficando aquém. George, o assistente pessoal de Marcos. Homem de 62 anos com cabelo branco e 20 anos de serviço. Entrou no escritório com a notícia e o rosto fechado de quem sabe que a mensagem vai cair mal. Ela saiu hoje cedo. Sr. Collie deixou uma carta. Marcos não leu a carta. Jogou no lixo sem abrir. Encontre alguém novo, disse, sem tirar os olhos da tela. Já estamos procurando, senhor. Mas talvez George hesitou. O que foi, George? Talvez desta vez tentemos um perfil diferente. As agências de elite não têm funcionado. Eu conheço uma mulher. Ela não tem certificação formal, mas ela cuida de crianças de um jeito que eu nunca vi. Ela é de Newark. Trabalhava no Hospital Cegos, mas saiu para cuidar do sobrinho. Ela mande o currículo para o Ara. Ela não tem currículo, senhor. Marcos finalmente olhou para George. O assistente manteve o contato. Visual com a calma de quem está acostumado a dizer verdades inconvenientes. Mande ela mesmo assim, disse Marcos. E voltou para a tela. Ela não era o que ele esperava. Marcos estava na sala de jantar quando Josephine Carter entrou pela porta da frente. 41 anos. Pele escura como mogno polido.
olhos castanhos que se moviam devagar, como se estivessem sempre terminando um pensamento antes de começar outro. Usava uma blusa cooler e calças pretas simples. Não tinha maquiagem. Não tinha a postura erguida artificialmente das candidatas, treinadas por agências. Tinha algo mais difícil de definir, uma quietude em si mesma, como uma lagoa em dia sem vento. George a apresentou. Josephine estendeu a mão para Marcus com um aperto firme e olhou diretamente nos olhos dele. Não com desafio, com reconhecimento. Como se tivesse visto aquele tipo específico de exaustão antes. Senhor Collie, ela disse. Obrigada pela oportunidade. Marcus já havia feito essa entrevista 11 vezes. Tinha um roteiro interno. Condições de trabalho, expectativas, limitações das crianças. Ele começou a recitar. Josephine ouviu Saint-Lô, as mãos cruzadas no colo, os olhos firmes. Quando ele terminou, ela perguntou apenas uma coisa. Posso ver onde elas dormem? Marcus franzou a testa. Antes de terminarmos a entrevista? Sim, por favor. Ele olhou para George. George fez um leve movimento de ombros que, em 12 anos de serviço, Marcus havia aprendido a interpretar como por que não. Ele levou Josephine até o quarto dos 4. Era um quarto imenso com 4 camas que nunca eram usadas separadamente. As crianças sempre dormiam juntas em uma delas, enroladas como filhotes de animais. Havia brinquedos novos nas prateleiras nunca tocados, quadros coloridos nas paredes, uma janela enorme que dava para o jardim. As 4 crianças estavam lá, Isaiah e Elijah sentados no chão com uma pilha de legos, que não tinham sido encaixados. Naomi e Ruth deitadas na cama, de mãos dadas, olhando para o teto. Todos os 4 olharam para a porta ao mesmo tempo quando Josephine entrou. Ela não disse nada imediatamente. Ficou na soleira da porta por um longo momento, apenas olhando para eles com aquela expressão tranquila. Depois, lentamente, como se não tivesse pressa no mundo, ela se sentou no chão, não em uma cadeira. No chão, perto da entrada, com as costas na parede. E ficou ali, sem dizer nada, sem fazer nada, sem tentar. Marcus observou da porta. 1 minuto se passou, 2, 5. Isaiah, o menino que há 18 meses não havia dito uma palavra sequer, olhou para Josephine. Ela não olhou de volta imediatamente. Só depois de mais um tempo, devagar, como se simplesmente tivesse notado que havia alguém olhando. Ela virou o rosto para ele e deu um sorriso pequeno. Não exagerado. Não um sorriso de adulto tentando agradar criança. Um sorriso real, breve, como uma luz piscando. Isaiah não sorriu de volta, mas também não desviou o olhar. Marcus contratou Josephine Carter naquela tarde. Pagaria o dobro do que havia pago às outras. George tratou dos detalhes. O que Marcus não disse, o que ele não disse a ninguém, nem mesmo a si mesmo com muita clareza, era que havia decidido observá-la, testá-la, porque em 3 anos ele havia aprendido que todo mundo queria algo dele. Especialistas queriam honorários, funcionários queriam bônus, e as babás anteriores, algumas delas, queriam aparecer em entrevistas sobre como é trabalhar para um dos homens mais ricos de Oneta. Josephine Carter precisaria provar que era diferente. Ele não sabia ainda que o teste revelaria algo que ele não havia planejado descobrir. As primeiras 2 semanas foram quietas. Josephine chegava às 7 da manhã e saía às 7 da noite, quando a babá noturna assumia. Ela não tentou se aproximar das crianças de forma agressiva. Não trouxe presentes.
não inventou brincadeiras especiais. Ela simplesmente existia no mesmo espaço que elas, com uma facilidade que deixava os outros funcionários desconcertados. Ela cozinhava. Não a comida cara e sem graça que o chefe contratado preparava. Comida de verdade. Marcos voltou de uma viagem a Boston na segunda semana e sentiu o cheiro antes, mesmo de entrar pela porta da cozinha. Feijão negro com louro, arroz com coco, frango com especiarias, que ele não conseguia nomear, mas que fizeram algo dentro do seu peito apertar de um jeito que não acontecia fazia anos. Cheiro de casa, de uma casa que ele nunca havia tido de fato, mas cujo fantasma ficara guardado em algum lugar do corpo, esperando. Ele ficou na porta da cozinha sem anunciar sua presença. As crianças estavam sentadas em volta da mesa menos todas as 4, o que já era incomum, porque geralmente Naomi e Ruth recusavam sentar com os meninos na hora das refeições desde que a última babá havia tentado separá-los. Josephine colocava as tigelas na mesa cantarolando baixinho, uma melodia que Marcos não reconhecia, suave e antiga, que parecia ter crescido de dentro dela sem esforço. Naomi olhava para as mãos de Josephine enquanto ela servia. Foi então que Marcos percebeu que havia algo entre aquela mulher e as crianças que não era explicável ainda. Uma espécie de reconhecimento mútuo, como se todos os 5 falassem uma língua que ele não tinha acesso. Ele entrou na cozinha. As crianças olharam para ele, o olhar habitual, aquele que dizia que ele era mais um adulto no espaço, e voltaram para as tigelas. Josephine. Senhor Collie, ela não parou de servir. Que horas você termina hoje? 7, como de costume. Ótimo. Ele pegou um biscoito do pote na bancada, parou, olhou para ela. Isso cheira bem. Obrigada, senhor. Ele foi embora. Na metade do corredor, ouviu um som que o fez parar. Ruth, Naomi, uma das meninas, fazendo um barulho com a boca, imitando a melodia que Josephine havia cantarolado. 3 notas apenas imperfeitas, quase inaudíveis. Marcos ficou parado no corredor por 45 segundos sem conseguir se mover. Depois continuou andando. Mas alguma coisa havia mudado na textura do ar. Foi na 3ª semana que ele plantou o primeiro teste. Ele colocou um envelope na mesa do escritório de Josephine. Ela usava um cômodo pequeno perto da cozinha para guardar suas coisas e fazer anotações sobre as crianças. O envelope estava aberto, claramente visível. Dentro havia $2.000 em dinheiro. Marcos havia dito a George que era um bônus de adaptação, mas havia instalado também uma câmera discreta no canto da sala. Queria ver o que ela faria. Josephine entrou no escritório às 8 da manhã, como sempre. Viu o envelope, abriu, contou o dinheiro. Ficou olhando para ele por um longo momento. Então foi procurar George. Marcos assistiu pela câmera. Viu Josephine mostrar o envelope ao assistente. Ouviu menos com o áudio da câmera, menos ela perguntar se aquilo era um erro. George explicou que era um bônus. Josephine ficou em silêncio por um momento. Pode devolver ao Sr. Collie, ela disse, ou guardar para as crianças. Eu não trabalho por bônus. Trabalho por salário combinado. George piscou. Tem certeza? Muito. Ela voltou para a cozinha. Marcos ficou olhando para a tela pequena da câmera por um longo tempo. Nenhuma das 11 babás anteriores havia devolvido dinheiro. Ele ficou quieto por 3 dias, pensando, havia uma parte dele menos a parte que havia aprendido ainda no Brooklyn, que o mundo não dá nada de graça.
que não conseguia simplesmente aceitar que uma pessoa pudesse rejeitar dinheiro por princípio. Havia algum ângulo. Havia sempre algum ângulo. Na quarta semana, ele montou o segundo teste. Deixou a sua carteira menos a carteira de couro italiano com um monograma. M. Código Dourado em cima da mesa da cozinha, com $3.000 em espécie e 2 cartões de crédito. Marcos tinha câmeras em praticamente todos os cômodos da mansão. Saiu cedo como se fosse para o escritório e monitorou remotamente. Josephine chegou. Viu a carteira. Checou ao redor do cômodo. Pegou a carteira, foi até o corredor e chamou George. O senhor Cole esqueceu a carteira. George disse que ele já havia saído. Josephine pediu o número do celular. George, que sabia do teste e havia sido instruído a não interferir, disse que o senhor estava em reunião. Josephine colocou a carteira no cofre que havia no escritório da governanta Marta. Escreveu uma nota no papel da mensagem com letra cuidadosa. Sua carteira está no cofre de Marta. J. Código. E voltou para onde havia deixado as crianças tomando café. Marcos leu a mensagem 3 horas depois. Ficou sentado por muito tempo com aquele papel na mão. Ele tentou mais 2 vezes nas semanas seguintes. Uma vez, deixou um relógio caro, esquecido no banheiro próximo. Ao quarto das crianças, um relógio que valia $42.000. Josephine o colocou na mesinha de entrada, com uma etiqueta escrita à mão, dizendo encontrado no banheiro. Leste, outra vez. Ele pediu que George oferecesse a ela uma comissão em dinheiro se ela concordasse em trabalhar nos fins de semana sem registro, um esquema que algumas babás aceitavam porque saía do controle do departamento pessoal. Josephine disse que não trabalhava sem registro, que se ele precisava dela aos fins de semana, podia ajustar o contrato. Cada recusa era mais desconcertante que a anterior. Marcos começou a observar lá de outra forma. Não mais para encontrar o ângulo, a fraqueza, o momento em que a máscara caísse, mas com uma curiosidade genuína que não sabia bem o que fazer consigo mesma. Quem era essa mulher? George, quando finalmente Marcos perguntou isso diretamente, disse que havia pesquisado Josephine Carter, natural de Newark, Nova Jersey, criada pela avó depois que a mãe foi embora quando ela tinha 7 anos. Trabalhou como auxiliar de enfermagem desde os 18. Perdeu a filha aos 28, uma menina chamada Grace. Leucemia, 2 anos e 4 meses de vida. Depois disso, passou 3 anos como voluntária em um centro de acolhimento para crianças em situação de rua no Bronx. Frequentava a igreja Batista do Monte das Oliveiras em Newark havia 18 anos. Marcos ficou olhando para essas informações no computador por mais tempo do que admitia a si mesmo. Ela havia perdido uma filha e ainda assim estava aqui, cuidando dos filhos de outro homem, devolvendo dinheiro que a maioria das pessoas jamais recusaria. Havia uma equação nisso que ele não conseguia resolver. Foi numa cara de novembro que o mundo virou. Marcos havia chegado mais cedo que o usual. Não havia anunciado. Subiu as escadas em silêncio e parou em frente ao quarto grande das crianças, porque ouvia algo que não reconhecia imediatamente. Vozes! Ele abriu a porta devagar. Josephine estava sentada no chão com as 4 crianças ao redor dela. Havia um jogo de blocos coloridos espalhado entre eles. E as crianças estavam falando, não em conversas longas, não em frases complexas. Mas Elijah estava dizendo esse vai aqui enquanto encaixava um bloco azul. A Isaiah concordava com um não. Aqui não que saiu da sua boca com uma naturalidade devastadora.
como se nunca houvesse parado de falar. Naomi e Ruth negociavam em sussurros qual peça usar a seguir. Marcus ficou parado na porta. Sentiu as pernas enfraquecerem. Josephine notou ele. Não fez nenhum sinal para as crianças. Não dramatizou. Apenas encontrou os olhos dele com um olhar tranquilo que dizia: sim, está acontecendo. Deixe acontecer. Ele recuou para o corredor. Se apoiou na parede. Fechou os olhos. 18 meses. $2.300.000. 14 especialistas. E essa mulher em menos de um mês. Simplesmente ficou de um jeito que ele não sabia como fazer. Naquela noite, depois que Josephine foi embora, Marcus foi até o quarto das crianças. Elas já estavam na cama menos todas as 4 juntas, como sempre. Mas desta vez Ruth havia colocado um dos blocos do jogo debaixo do travesseiro. Como um tesouro. Ele olhou para os 4, rostos dormindo, e sentiu algo que não conseguia nomear direito. Dor e gratidão ao mesmo tempo. Culpa com bordas de esperança. Ele sentou na cadeira do canto do quarto. Ficou lá por um tempo. E pela primeira vez em muito tempo, rezou. Não de joelhos, não com palavras elaboradas. Apenas uma frase breve e honesta, formulada no silêncio da mente: obrigado. Por essa mulher. Por este quarto. Por esses 4 que ainda estão aqui. No dia seguinte, ele foi à cozinha cedo. Josephine já estava lá, preparando o café, cantarolando aquela melodia antiga de sempre. Ele ficou na porta. Ela virou e o viu. Bom dia, Sr. Collie. Bom dia. Ele entrou. Sentou-se no banquinho alto da bancada. Algo que nunca havia feito antes nesta cozinha. Josephine, posso te perguntar uma coisa? Ela continuou preparando o café. Pode. Por que você devolveu o dinheiro? Os envelopes? A carteira. Ela não parou o que estava fazendo. Não ficou envergonhada. Não ficou defensiva. Porque não era meu. Mas eu teria dado. Se você pedisse. Ela o olhou por cima do ombro. Eu sei, mas eu não pedi. A maioria das pessoas teria ficado. Eu não sou a maioria das pessoas, Sr. Collie. Ele ficou em silêncio por um momento. O café passava, o cheiro preenchendo a cozinha branca. Você sabe que eu te testei. Ela colocou a xícara na frente dele. Eu sei. Ele olhou para ela. E não ficou brava? Fiquei. Ela disse isso simplesmente, sem dramatismo. Mas entende. Você foi traído muitas vezes. Provavelmente por pessoas que deveriam. Cuidar do que é mais importante para você. Ela olhou na direção do corredor que levava ao quarto das crianças. Quando a gente perde a confiança assim, a gente testa. É humano. Marcus ficou olhando para a xícara. O vapor subia em espiral. Minha filha se chamava Grace. Josephine disse, sem que ele houvesse perguntado. Leucemia. Ela viveu 2 anos e 4 meses. Cada dia foi um presente, que eu não soube agradecer direito. Enquanto estava acontecendo. Depois que ela foi, aprendi a ficar. Só ficar. Sem querer que as coisas fossem diferentes do que são. Sem tentar consertar o que não é meu para consertar. Marcos sentiu a garganta apertar. Suas crianças não precisam de especialistas. Ela continuou. Voltando para a pia. Eles precisam de alguém que não vá embora. Que fique mesmo quando é difícil. Que não precise que eles falem para saber que estão ali. Como você faz isso? Ela deu de ombros com uma simplicidade desarmante. Aprendi com quem perdeu o que amava. Aprendi com minha Grace. Uma pausa. E com Deus.
que insistiu em me mandar de volta ao mundo quando eu queria muito ir embora. O silêncio que se seguiu não era pesado. Era limpo. O tipo de silêncio que acontece depois que uma verdade importante é dita e há espaço suficiente para ela repousar. Marcos bebeu o café sem dizer mais nada. Mas quando levantou para ir, parou na porta da cozinha. Josefina. Senhor? Quanto você pagou de aluguel no mês passado? Ela hesitou. Isso não é assunto seu, Sr. Collie. Você tem família. Minha sobrinha. 16 anos. Minha irmã morreu. Eu cuido dela. Ele ficou olhando para ela. E o dinheiro do aluguel? Josephine se virou completamente para ele. Havia nos olhos dela uma mistura de orgulho e cansaço que ele reconhecia. Era o olhar de alguém que carrega peso há tanto tempo que não sabe mais como se parece sem ele. Sr. Collie, eu agradeço a preocupação. Mas eu me viro. Ele assentiu. Saiu da cozinha. E no corredor, parou, fechou os olhos por um segundo. Ela tinha razão. Ela se virava. Sempre havia se virado. E ninguém havia percebido o que essa viração custava. O mês seguinte foi diferente. Não da forma dramática que os filmes sugeriram que transformações deveriam ser. Não houve um dia específico em que tudo mudou de uma vez. Foi gradual, como a maré voltando. As crianças continuaram falando menos aos poucos, em fragmentos. Palavras soltas que se tornaram frases curtas que se tornaram conversas de minutos. Elijah foi o primeiro a chamar Josephine pelo nome. Josephine, olha aqui, dito. Enquanto mostrava uma torre de blocos que havia construído sozinho pela primeira vez. Ela olhou com aquele sorriso pequeno e honesto. Muito bem, Elijah, e ele sorriu de volta. Um sorriso real. Com dentes. Com os olhos. Marcos viu isso pela câmera do quarto menos a câmera que havia instalado para os testes. E ficou olhando para aquele sorriso por muito tempo. A Isaiah começou a fazer perguntas durante as refeições. Por que o céu fica laranja à noite? Os pássaros sentem frio? Josephine respondia com paciência infinita. Às vezes com explicações simples. Às vezes com não sei. Vamos descobrir juntos. E essa honestidade de não saber, vinda de um adulto. Parecia deleitar a Isaiah de uma forma que nenhum especialista havia conseguido. Naomi e Ruth começaram a cantar. Era a melodia de Josephine, a que ela cantarolava enquanto cozinhava. Primeiro em sussurros. Depois um pouco mais alto. Uma tarde, Marcos estava passando pelo corredor e ouviu as duas cantando juntas no quarto. Com uma harmonia imperfeita e absolutamente perfeita ao mesmo tempo. E teve que apoiar a mão na parede para não cair. Ele estava perdendo um controle que nunca havia de fato tido. E pela primeira vez, isso não parecia uma derrota. Marcos começou a aparecer mais em casa. Cancelou viagens. Remarcou reuniões para videoconferência. George o olhava, com aquela expressão de quem está, tentando não demonstrar, surpresa e falhando completamente. Um dia, Marcos apareceu na cozinha na hora do jantar e perguntou se podia sentar com as crianças. Josephine o olhou. Depois olhou para as 4 crianças. Pergunte a eles. Era a resposta certa. Era a resposta que nenhum assistente ou especialista havia dado a ele em 18 meses. E ele virou para as crianças e perguntou, com uma voz que tinha mais hesitação do que toda a sua carreira de negociações bilionárias. Posso jantar com vocês hoje? A Isaiah e Elijah se entreolharam. Um dos dois. Marcos achou que era Elijah. Deu um sinal com a cabeça quase imperceptível.
Naomi puxou a cadeira ao lado dela e bateu levemente na madeira com a palma da mão. Uma concessão. Um convite. Marcos sentou e comeu feijão negro com arroz de coco sem dizer uma palavra, rodeado de 4 crianças que haviam estado silenciosas por 18 meses e que agora sussurravam entre si sobre o formato dos blocos e a cor do céu e se Josephine ia fazer bolo amanhã. Ele não disse nada porque não havia nada que palavras pudessem fazer melhor do que o silêncio naquele momento. Ele simplesmente ficou. Estava aprendendo, finalmente, o idioma que as crianças e Josephine já falavam. Foi numa cegra do começo de dezembro que a crise chegou. Marcos estava em uma reunião de videoconferência com investidores. Em Tóquio, quando George bateu na porta do escritório com aquela expressão específica, urgente mas controlada, que significava que havia um problema que não podia esperar, Marcos pediu desculpas e encerrou a chamada. O que foi? Isaiah. Senhor, ele caiu. Marcos subiu as escadas antes de George terminar a frase. Isaiah estava deitado no chão do quarto, Josephine ajoelhada ao lado dele. Não havia sangue. Ele havia passado mal? Tontura? Depois febre que havia subido rápido durante a tarde. O médico havia sido chamado e estava a caminho. Mas o que Marcos viu quando entrou na porta não era apenas um menino doente. Era o rosto de Isaiah. O menino estava olhando para Josephine com uma expressão que Marcos reconheceu imediatamente, porque era a expressão que ele mesmo havia carregado na face aos 8 anos quando seu pai havia chegado em casa depois de 3 semanas de serviço noturno. Era o rosto do medo de perder. O rosto de uma criança que havia perdido tanto que doença parecia o início de outro abandono. Não vou embora, Josephine estava dizendo com voz baixa e firme. A mão dela segurava a de Isaiah. Estou aqui. Olha para mim. Estou aqui. Isaiah olhou para ela. E então olhou para a porta e viu Marcos. E algo nos olhos do menino, menos algo que Marcos não havia visto antes, menos abriu-se. Foi uma palavra. Apenas uma. Mas era a primeira vez que Isaiah o chamava assim desde que Diane havia morrido. Primeiro nos meses de luto. As crianças haviam parado de chamar qualquer adulto pelo nome relacional. Sem pai, sem tio, sem qualquer palavra que implicasse que havia alguém no qual confiar. Como se a morte de Diane houvesse provado que esses títulos eram promessas que o mundo não honrava. Marcos cruzou o quarto em 3 passos. Se ajoelhou ao lado do filho. Pegou a mão livre dele. Isaiah estava quente, com a febre, mas os olhos estavam focados, presente. Estou aqui, Marcos disse. E não soou como uma afirmação de adulto competente. Soou como uma promessa tardia, assustada, sincera. Estou aqui, Isaiah. Josephine, atrás dele, ficou em silêncio. Mas Marcos sentiu a presença dela como se sentisse o calor de uma lareira numa noite fria. Ela havia criado aquele espaço. Havia preparado o terreno. O que estava acontecendo naquele quarto, esse pai e esse filho se encontrando de verdade pela primeira vez em anos. Só era possível porque ela havia ficado quando todos os outros foram embora. O médico chegou. A febre era viral, comum. Repouso, líquidos, antipiréticos. Isaiah ficaria bem. Mas algo havia mudado de forma permanente naquele quarto. Naquela noite, depois que as crianças dormiram menos todas as 4 juntas na cama grande. Mas desta vez Isaiah havia puxado Marcos para sentar na beira da cama antes de adormecer. Marcos desceu para a cozinha e encontrou Josephine.
lavando as últimas louças antes de ir embora. Josephine! Ela desligou a torneira. Se virou. Ele ficou na porta por um momento sem saber o que dizer. Havia uma lista inteira de coisas. Obrigado por ficar. Obrigado por não ir embora. Obrigado por fazer o que eu não soube fazer. Obrigado por ser real quando tudo ao meu. Redor era performance, contrato e transação. O que ele disse foi mais simples. Sinto muito pelos testes. Ela o olhou por um longo momento. Depois assentiu. Apenas assentiu, com a mesma calma com que fazia tudo. Eu sei por que você fez, ela disse. Não justifica. Não, ela concordou. Mas eu entendo mesmo assim, uma pausa. Sua filha menos as filhas. Ela corrigiu. Naomi me perguntou hoje onde a mãe delas foi. Foi a primeira vez que algum deles me perguntou sobre ela. Marcos sentiu a garganta fechar. O que você disse? A verdade. Que ela foi para um lugar de paz. Que ela amava muito eles. E que amor não vai embora quando uma pessoa vai. O silêncio depois disso era diferente. De qualquer silêncio que Marcos havia experimentado na mansão. Não o silêncio vazio de antes, aquele silêncio de casa desabitada. Era o silêncio de depois que algo importante é dito e o mundo precisa de um momento para absorver. Você acredita nisso? Ele perguntou. No amor que não vai embora? Ela sorriu, um sorriso real. O primeiro sorriso completo que ele havia visto nela em 2 meses de convivência. Com tudo que tenho. Naquela noite, Marcos ficou acordado até tarde. Não com relatórios. Com pensamentos que não tinham planilhas. Ele pensou em Diane, que havia amado aquelas crianças de um jeito que ele ainda estava aprendendo a entender. Pensou nos 18 meses de silêncio que havia passado carregando como uma sentença. Como se fosse culpa sua. Como se o dinheiro que não havia consertado as crianças fosse prova de que havia algo fundamentalmente errado nele. Pensou em Josephine, que havia perdido Grace e voltado ao mundo assim mesmo, com as mãos abertas. Ele pegou o telefone, ligou para George. George, amanhã cedo, antes de qualquer reunião. Preciso que você descubra quanto custa a reforma de um apartamento em Newark. Bom apartamento. Bairro seguro. E pesquise sobre bolsas universitárias para jovens de 16 anos em Nova Jersey. George ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, vou descobrir, senhor. E George, não fale com Josephine sobre isso. Ainda não? Ele desligou. Ficou olhando para o teto do quarto enorme e silencioso. Havia aprendido alguma coisa com ela que nenhum embé, nenhuma negociação. Nenhum sucesso havia lhe ensinado que certas coisas não se compram. Mas que uma vez que você entende o que elas valem, você pode rã-la de outras formas. Formas que não são testes. Formas que são presença. Formas que são mostrar-se. Dezembro trouxe neve para Greenwich. Os jardins da mansão ficaram brancos. As crianças, menos as 4, pediram para sair e brincar na neve, pediram com palavras. Com expectativa nos olhos. Josephine nos ajudou a vestir casacos e botas enquanto cantarolava. E os meninos discutiam qual deles ia fazer. Primeiro boneco de neve e as meninas argumentavam que seria muito melhor fazer um anjo. Marcos assistia da janela do escritório. Depois desligou o computador. Algo que não havia feito antes das 11 da noite em 3 anos. Desceu, abriu o armário. Achou um casaco grosso no fundo e saiu. As crianças o olharam quando ele apareceu na neve. Uma pausa. Depois Elijah, com a dignidade de quem está cedendo algo valioso.
Estendeu para ele uma luva de cor diferente da outra. As duas haviam sido separadas de pares distintos. Marcus a colocou. Olhou para o filho. Como fazemos esse boneco? O que se seguiu foram 40 minutos que Marcus tentaria depois descrever para George e falharia completamente. Porque não havia palavras para o que é ter os filhos ensinando a enrolar neve em bola, para o que é ouvir Ruth rir de verdade. Com o estômago, aquela risada infantil que vai e vai. Quando o boneco que estavam construindo desaba e precisa começar de novo. Para o que é olhar para o lado e ver Josephine de pé à distância. Não se intromissando, apenas testemunhando, com aquele sorriso pequeno e honesto no rosto. Ela havia feito isso. Havia devolvido aquelas crianças a ele. Havia devolvido ele a ele mesmo. Quando entraram, gelados e ruborizados. E Josephine preparou chocolate, quente com uma haste de canela e os meninos pediram se podia ter mel. E ela disse, claro. Marcus ficou em pé na cozinha olhando para aquela cena. As 4 crianças em volta da mesa. Vozes sobrepostas, ruído de xícaras, o cheiro de chocolate e canela. E teve que virar o rosto para que ninguém visse o que estava acontecendo. Com os seus olhos. Mas Josephine viu, porque ela via as coisas que os outros perdiam. Ela não disse nada. Apenas colocou uma xícara também na sua frente. Na última semana de dezembro, Marcus foi a Newark, sozinho, sem George, sem motorista. Alugou um carro e foi. O endereço era o que estava no cadastro de Josephine. Um prédio de apartamentos de 4 andares em uma rua bem cuidada, mas simples. Ele não entrou. Apenas ficou sentado no carro olhando para a fachada por um tempo, pensando no quanto de dignidade vive em lugares que o dinheiro raramente visita. Depois foi ao escritório do corretor de imóveis que George havia pesquisado. E passou a tarde fazendo o tipo de negociação que não envolvia nenhuma planilha de retorno sobre investimento. Na véspera de Ano Novo, ele chamou Josephine ao escritório. Ela entrou com aquele andar tranquilo de sempre. Sentou-se na cadeira à frente da mesa, as mãos no colo, os olhos diretos nos dele. Marcus empurrou um envelope sobre a mesa. Ela olhou para o envelope. Depois olhou para ele. Outro teste? Ela perguntou, sem hostilidade. Não, ele disse isso com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. Nunca mais. Ela pegou o envelope, abriu, leu o documento por um longo tempo. Quando levantou os olhos, havia algo neles que Marcus não havia visto antes. Não nas entrevistas. Não nas semanas de trabalho. Era algo que parecia próximo da vulnerabilidade, mas mais forte do que isso. Como a vulnerabilidade depois de ter sobrevivido. O documento transferia para o nome dela propriedade de um apartamento, de 3 quartos em Newark, menos bairro de boas escolas. A 10 minutos da Igreja das Oliveiras, onde ela havia frequentado por 18 anos. E criava um fundo em nome de sua sobrinha menos cujo nome Marcus havia descoberto ser Lia, para financiar integralmente a faculdade. Isso não é um bônus, Marcus disse. Não é um teste. É uma dívida parcialmente paga. Josephine o olhou. Você não me deve nada, ela disse. Você devolveu a minha família para mim, ele disse. Você ficou quando todo mundo foi. Embora você... Ele parou, recomeçou, você. Me mostrou que ficar é um ato de amor. Que eu havia esquecido isso. E meus filhos pagaram o preço disso, uma pausa. Isso tem um valor que eu não consigo pagar, mas posso começar. Josephine ficou olhando para o documento por um longo tempo. Depois dobrou com cuidado. Colocou de volta no envelope. E em vez de devolver ao Marcus, segurou contra o peito.
Não disse nada por um momento. Depois, Alia quer ser médica. Marcos assentiu. Eu sei. George pesquisou. Uma das comissuras da boca de Josephine se levantou. O início de um sorriso que ela estava claramente tentando conter. Você pesquisou minha sobrinha. Velho hábito. Ela balançou a cabeça e desta vez deixou o sorriso acontecer. Senhor Collie. Marcus. Ela repetiu o nome como se estivesse testando o peso dele. Marcus, obrigada. Obrigada a você. Silêncio, o bom tipo. Posso te perguntar uma coisa? Marcus disse. Pode ir. A melodia que você canta, qual é? Ela ficou em silêncio por um segundo. É um hino. Minha avó cantava. Deus vai prover. Eu cantava para Grace quando ela estava doente. Agora canto quando sinto que... Preciso me lembrar de que não estou. Carregando sozinha. Marcos ficou em silêncio. Depois, pode me ensinar a letra? Josephine o olhou com aquela expressão tranquila que ele havia aprendido. A ler, surpresa contida, consideração genuína. Pode ser, ela disse finalmente. Mas vai ter que ser paciente. Você é horrível de aprender coisas devagar. Ele riu, um som que saiu de um lugar que estava fechado há muito tempo. Genuíno e um pouco enferrujado, mas inegavelmente real. Você está demitida, ele disse. Do cargo de babá, ele se levantou. Quero que você se torne diretora de desenvolvimento infantil da família. Collie, com contrato, salário condizente e todo o suporte que precisar. Ela o olhou por um longo momento. E se eu disser que prefiro ficar como babá? Então fica como babá, ele disse. Mas com o salário de diretora. Ela fez um som que era o início de uma gargalhada interrompida por decência. Ficou de pé. Vou pensar no assunto. Ela foi em direção à porta, parou. Elas precisam de mais rotina à tarde. Menos atividades estruturadas. Mais tempo livre para brincar do jeito delas. Ela disse isso sem virar. E a Isaiah precisa de um livro de botânica. Ele tem curiosidade por plantas. Eu notei. Como você nota essas coisas? Ela virou. O sorriso agora era completo, aberto, sem contenção. Eu fico, Marcos. É tudo. Eu simplesmente fico. Ela saiu. Marcos ficou olhando para a porta vazia por um longo tempo. Então foi até o corredor que levava ao quarto das crianças. A Isaiah e Elijah estavam construindo algo com os blocos no chão. Naomi desenhava. Bruce, de barriga para baixo na cama. Lia um livro com figura de animais em voz quase alta o suficiente para ser ouvida. Marcos sentou no chão entre os meninos. Elijah, sem levantar os olhos dos blocos, passou uma peça azul para ele. Marcos a encaixou onde Elijah apontava. Assim? Marcos perguntou. Não, disse Elijah com a paciência infinita de uma criança ensinando um adulto. Vira do outro lado. Marcos virou, encaixou. Elijah aprovou com um aceno de cabeça. E as vozes das crianças voltaram a preencher o quarto. Discordâncias sobre peças. Negociações sobre quem ia desenhar o quê. Ruth pronunciando o nome de um animal com convicção. Errada e a Isaiah corrigindo com gentileza menos se... Marcos ficou ali no meio de tudo isso. No chão da mansão de 32 quartos onde antes só havia silêncio. Entendeu o que Josephine havia tentado ensinar a ele desde o primeiro dia. O dinheiro não havia comprado o silêncio de volta. Mas ficar, simplesmente ficar. De verdade, sem o celular. Sem a reunião. Sem o próximo voo para fechar o próximo negócio, havia começado a devolver o som. E lá de baixo, da cozinha, uma melodia antiga e suave subia pelas escadas da mansão. Deus vai prover?
Josephine cantava, como sempre. E pela primeira vez, Marcos acreditou. Há momentos na vida de um homem em que todo o sucesso que acumulou se revela. De súbito, insuficiente para o que realmente importa. Marcos Collie construiu um império sobre a certeza de que o dinheiro é a linguagem universal. E durante anos, funcionou para contratos, para propriedades, para tudo que podia ser comprado. Mas não para 4 crianças que haviam decidido que o silêncio era o único lugar seguro. Não para o luto que mora no corpo e não em planilhas. Não para o amor que uma mulher de Newark havia transformado em propósito. Depois de perder a coisa mais preciosa que tinha, Josephine Carter nunca ficou por causa do dinheiro. E quando Marcos a testou com dinheiro, ela devolveu cada centavo. O que ela ofereceu em troca foi algo que nenhum MBA ensina e nenhuma conta bancária pode conter: a presença radical. O ato revolucionário de simplesmente ficar. Em cada um dos testes que ele criou, o que estava realmente sendo testado era ele mesmo. Se ainda havia nele a capacidade de reconhecer o valor do que não tem preço. Se ainda havia nele a humildade de aprender com quem não tem o que ele tem, mas carrega o que ele perdeu. Se ainda havia nele a abertura de deixar ser cuidado por alguém a quem havia contratado para cuidar dos seus filhos. E o amor não falha. Não, o amor real, o que se mostra nas manhãs de febre, nas tardes de neve, nos jantares de feijão negro e arroz de coco, na melodia cantarolada enquanto a louça é lavada. Não o amor que fica. A mansão ainda tinha 32 quartos. O jato ainda esperava em Teterboro. Os fundos de investimento ainda rendiam. Mas agora havia vozes nos corredores. Risadas imperfeitas e reais. 4 crianças que haviam encontrado o caminho, de volta da escuridão para a qual luto as havia levado. Guiadas por uma mulher que havia estado lá também menos e que havia escolhido voltar, de mãos abertas, para guiar outros. E um pai que havia aprendido que o ato mais poderoso de liderança que havia jamais exercido não estava em uma sala de reuniões. Estava no chão de um quarto de crianças, encaixando um bloco azul do jeito errado, e tendo um filho de 6 anos que regelou com a paciência infinita do amor.